Capítulo 10. Thor caminhava com a cabeça baixa, abatido, chutando pedrinhas na estrada, enquanto seguia lentamente o seu caminho em direção ao quartel da Legião. Kron caminhava ao lado dele e Stófolis voava em círculos em algum lugar acima deles. Desde o funeral e seu encontro com Gwyn, ele se sentia desanimado. A dor de observar o rei McGill sendo sepultado havia consumido algo dentro dele, como se uma parte dele houvesse sido enterrada junto com o caixão. O rei o havia acolhido sobre sua asa protetora. Tinha-lhe mostrado bondade, tinha-lhe dado Stófolis, tinha sido uma figura paterna para ele. Thor nutria um sentimento de dívida para com ele. Tinha sido sua responsabilidade salvá-lo e ele havia falhado. Quando os sinos tinham dobrado, Thor sentiu que eles estavam anunciando seu fracasso. Logo depois, sucedeu o seu encontro com Gwyn. Ela o odiava agora. Isso era muito óbvio. Nada do que ele pudesse dizer faria com que ela mudasse de ideia. Pior ainda, seus verdadeiros pensamentos vieram à luz aquele dia. Ela o considerava alguém inferior, um plebeu. Parecia que Alton estava certo o tempo todo. Esse pensamento o aniquilava. Primeiro, ele tinha perdido o rei. Então ele tinha perdido a garota que ele tinha chegado a amar tão intensamente. Enquanto ele seguia em direção à Legião, percebeu que essa era a única coisa que lhe restava. A única coisa a qual ele podia apegar-se ali. Ele não se preocupava com sua aldeia, com seu pai ou seus irmãos. Sem a Legião, Risse e Kron, ele não sabia o que lhe restava. Kron deu um ganido e Thor levantou a vista e viu as instalações do quartel da Legião adiante dele. A bandeira do rei ondulava a meia haste e ele já podia ver dezenas de rapazes com aspecto sombrio e pôde perceber que ninguém ali estava de bom humor. Aquele era um dia de luto. O rei, seu líder, tinha sido assassinado. E para piorar, ninguém sabia por quem. Ou por quê. Também parecia haver certa expectativa no ar. Os exércitos seriam dissolvidos? E junto com eles, a legião? Thor sentiu os olhares cautelosos dos rapazes quando ele atravessou a porta grande e arqueada feita de pedra. Eles estavam parados e olhavam para ele. Thor se perguntava o que pensariam dele. Apenas na noite anterior, ele tinha sido jogado no calabouço. Thor tinha certeza de que o boato de que ele tinha algo a ver com o envenenamento do rei já tinha se espalhado por ali. Aqueles rapazes sabiam que ele tinha sido declarado inocente? Eles ainda suspeitavam dele? Ou eles pensavam que ele era um herói por ter tentado salvar o rei? Pela maneira como eles olhavam-no, Thor não podia afirmar nada. Mas a tensão no ar era forte, e ele poderia dizer que ele tinha sido objeto de muitas conversas. Quando Thor entrou na grande estrutura de madeira do quartel, ele notou que dezenas de rapazes enfiavam seus objetos e suas roupas em sacos de lona. Parecia que a legião estava empacotando seus pertences. A legião está se dissolvendo? Ele se perguntou, sentindo um pânico repentino. Aí está você, disse uma voz que Thor logo reconheceu. Ele virou para ver O'Connor, ali, com seu jeito amigável, típico. Seu cabelo vermelho brilhante e as sardas emoldurando seu rosto a sorrir. Ele estendeu a mão e pegou o Thor no braço. Eu me sinto como se nós não tivéssemos nos visto por dias. Você está bem? Eu ouvi falar que você foi jogado no calabouço. O que aconteceu? Ei, vejam, é o Thor! Exclamou uma voz. Thor se virou para ver Elden, correndo em direção a ele, com um sorriso amigável no rosto, abraçando-o. Thor ainda estava admirado com a atitude de Elden para com ele, desde que ele tinha salvado a sua vida do outro lado do cânion, especialmente quando ele se lembrava da recepção hostil que Elden lhe dera uma vez. Logo depois dele chegaram os gêmeos, Conval e Conven. Estou feliz de ter você de volta, Conven disse, envolvendo Thor em um forte abraço. Eu também, Conval replicou.
Thor ficou aliviado ao ver todos eles, especialmente porque percebeu que eles não achavam que ele tivesse alguma coisa a ver com o assassinato. É verdade, Thor respondeu olhando para O'Connor, sem saber qual pergunta responder primeiro. Eu fui jogado no calabouço. A princípio eles pensavam que eu tinha algo a ver com o envenenamento do rei. Mas depois que ele foi morto, eles perceberam que eu não tinha nada a ver com isso. Então eles libertaram você? O'Connor perguntou. Thor pensou um pouco sobre a pergunta. Não estava muito certo de como respondê-la. Não exatamente. Eu escapei. Todos olharam para ele com olhos arregalados. Escapou? Elden perguntou. Uma vez que eu estava livre, Rhys me ajudou. Ele me levou até o rei. Você viu o rei antes que ele morresse? Conval perguntou, chocado. Thor assentiu. Ele sabia que eu era inocente. O que mais ele disse? O'Connor perguntou. Thor hesitou. Ele sentia-se estranho, tendo de contar-lhes sobre o que o rei tinha dito sobre seu destino. Sobre ter-lhe dito que ele era especial. Ele não queria dar a impressão de que estava se gabando, ou que estava fantasiando, ou causando inveja. Então decidiu omitir essa parte e dizer-lhes como o diálogo havia terminado. Thor olhou para O'Connor nos olhos. Ele disse, vingue-me. Os outros olharam para o chão sérios. Você tem alguma ideia de quem fez isso? O'Connor perguntou. Thor balançou a cabeça. Tanto quanto você. Eu adoraria pegá-lo, Conven disse. Eu também, Elden acrescentou. Mas eu não consigo entender, Thor disse, olhando ao redor. Por que todos estão guardando suas coisas? Como se tivessem de ir embora? Nós estamos, O'Connor disse. Inclusive você. O'Connor estendeu a mão, pegou um saco de lona e jogou-o para Thor. O saco bateu duro no peito de Thor e ele agarrou-o antes que caísse no chão. O que quer dizer? Thor perguntou, confundido. A centena começa amanhã, Elden respondeu. Nós estamos nos preparando. A centena? Thor perguntou. Você não sabia? Conval perguntou. Parece que temos de ensinar tudo a esse garoto, Conven acrescentou. Conven se aproximou e passou um braço pelos ombros de Thor. Não se preocupe, meu amigo. Sempre há muito para aprender na Legião. A centena é a forma usada pela Legião para fazer de nós guerreiros mais aguerridos. E filtrar-nos. É um rito de passagem. Todos os anos, no verão, eles nos sujeitam por 100 dias ao treinamento mais cansativo que você jamais conhecerá. Alguns de nós voltaremos. Aqueles que regressarem receberão honrarias, armas e um lugar permanecente na Legião. Thor olhou ao redor, ainda perplexo. Mas por que todos estão empacotando suas coisas? Porque a centena não é aqui, Elden explicou. Eles vão nos embarcar, literalmente, para longe daqui. Nós devemos viajar através do Canyon, para os confins da selva, através do mar Tartuvian, até a Ilha da Neblina. Serão 100 dias infernais. Todos nós tememos isso. Mas nós devemos passar por isso se quisermos permanecer na Legião. Nosso navio parte amanhã. Portanto, empacote rapidamente. Thor olhou para o saco na mão, totalmente descrente. Ele mal podia imaginar-se arrumando as poucas coisas que ele tinha e atravessar o Canyon em direção à selva. Tomar um barco e passar 100 dias em uma ilha junto com todos os membros da Legião. Essa ideia o animava, mas também o apavorava. Ele nunca tinha estado em um navio, nunca tinha estado do outro lado do mar. Ele adorava a ideia de melhorar suas habilidades e esperava conseguir isso sem ser eliminado da Legião. Antes de arrumar suas coisas, você deve apresentar-se ao seu cavaleiro, Conven disse. Você é o escudeiro de Kendrick, agora que Eric se foi, não é? Thor confirmou isso com um movimento de cabeça. Sim, ele está aqui? Ele estava lá fora, com alguns dos outros cavaleiros, ele respondeu. Ele estava preparando o seu cavalo e eu sei que ele estava procurando você. Thor ficou lá. Sua mente dava voltas, confusa. Pensar na centena o emocionava mais do que ele poderia dizer. Ele desejava ser posto à prova, forçado a ir além dos seus limites para ver se ele era tão bom quanto os demais. Se ele conseguisse isso,
e ele estava certo de que conseguiria, ele regressaria como um guerreiro mais forte. Você tem certeza de que eu estou incluso? De que eu posso ir também? Thor perguntou. Claro que você está, O'Connor disse. Supondo, é claro, que seu cavaleiro não precisa de você aqui. Você necessita a permissão dele. Pergunte-lhe, Elden disse, e seja rápido. Há muitos preparativos a fazer e você já está bastante atrasado. Os barcos não esperarão e qualquer um que ficar não poderá permanecer mais na Legião. Tente o arsenal, O'Connor disse. Eu vi Kendrick lá há 1 hora. Thor não necessitava mais que o pressionassem. Ele se virou e saiu correndo do quartel, porta fora, e cruzou os campos, indo para o arsenal. Kron gania e corria em seus calcanhares. Em poucos instantes, ele chegou ofegante ao arsenal e encontrou Kendrick ali. Ele estava sozinho, dentro do arsenal, olhando para uma parede de alabardas. Ele parecia pensativo, compenetrado, perdido em seus pensamentos. Thor percebeu que estava violando um momento de privacidade e sentia-se culpado por interrompê-lo. Kendrick virou-se. Seus olhos estavam vermelhos de chorar. Thor pensou no funeral do rei. Lembrou-se de Kendrick, baixando o corpo do seu pai até a sepultura, e se sentia terrível. Desculpe, Minha Alteza, Thor disse, recuperando seu fôlego. Eu lamento perturbá-lo. Eu me retirarei. Quando Thor se virou para sair, a voz de Kendrick soou. Não, pode ficar. Eu gostaria de falar com você. Thor voltou-se para ele e esperou em silêncio, sentindo a dor de Kendrick. Kendrick esperou um longo tempo em silêncio, examinando o armamento. Meu pai, ele amava muito você, Kendrick disse. Ele mal o conhecia, mas eu podia ver o seu amor por você. Era real. Obrigado, Alteza. Eu também amava muito o vosso rei. As pessoas nesse reino e na corte real, elas nunca me consideraram como seu filho verdadeiro, só porque eu era o filho de outra mulher. Kendrick virou-se para Thor, com determinação em seus olhos. Mas eu sou seu filho, tanto quanto qualquer um dos outros. Ele era um pai para mim, meu único pai, meu pai de sangue. Só porque não temos a mesma mãe, isso não significa que eu seja menos do que eles. Kendrick refletia, enquanto estendia a mão e passava o dedo pela ponta de uma lâmina montada na parede. Seus olhos estavam rasos d'água. Eu conheci-o há pouco tempo, Thor disse. Mas pelo que eu vi, era evidente que ele o amava muito e que Vossa Alteza contava com a aprovação dele. Kendrick assentiu, e Thor podia sentir o apreço em seus olhos. Ele era um homem bom. Ele podia chegar a ser muito duro, um homem difícil, mas ele era um homem bom. Sempre justo. Nosso reino não será o mesmo sem ele. Eu gostaria tanto que Vossa Alteza pudesse ser rei, Thor disse. Vossa Alteza seria o melhor governante de todos. Kendrick olhou para a lâmina. Nosso reino tem suas leis e eu devo respeitá-las. Eu não sinto inveja de meu irmão Gareth. A lei diz que ele é quem deve governar e ele será o rei. Sinto-me triste por minha irmã, que foi preterida. Essa não era a vontade de meu pai. Mas no que a mim se refere, não tenho nada a lamentar. Não sei se Gareth será um bom rei, porém, essa é a lei, e a lei nem sempre é justa. Ela é inflexível. Essa é a sua natureza. Kendrick virou-se para Thor e examinou-o. Afinal, por que você veio até aqui? Ele perguntou. Desde que Eric se foi, me disseram que eu havia sido designado seu escudeiro. É uma grande honra para mim, Alteza. Ah, Eric, Kendrick disse, desviando os olhos vidrados. O melhor cavaleiro que nós temos. Ele está fora devido ao seu ano de seleção, não é? Sim, eu tenho o maior prazer de ter você como meu escudeiro. No entanto, estou seguro de que não será por muito tempo. Eric voltará. Ele nunca pôde ficar afastado da corte do rei por muito tempo. A expressão de Kendrick, de repente, revelou seu entendimento da situação. Então você está aqui para me pedir permissão para submeter-se ao treinamento. Trata-se da centena, não é mesmo? Ele perguntou. Sim, Alteza. Se lhe parecer bom. Se não, eu compreendo. Eu estou aqui para servi-lo no que for preciso. Kendrick abanou a cabeça.
Cada membro da legião, jovem, deve submeter-se à centena. É um rito de passagem. Egoístamente, eu desejaria que você ficasse aqui. Porém, eu não quero retê-lo. Vá. Você vai voltar como um guerreiro mais forte e um escudeiro muito melhor. Thor estava cheio de gratidão para com Kendrick. Ele estava prestes a perguntar-lhe mais sobre o que implicava submeter-se à centena, quando abriram a porta do arsenal. Thor e Kendrick se viraram para ver Alton ali, vestido com suas melhores vestes, flanqueado por 2 guardas da corte real. Aí está ele, Alton gritou, apontando um dedo acusador para Thor. Foi ele quem me golpeou na festa ontem à noite. Um plebeu, vocês podem imaginar? Ele golpeou um membro da família real. Ele violou a lei, prendam-no. Os 2 guardas começaram a andar na direção de Thor, quando Kendrick se adiantou e desembainhou sua espada. O som do metal ressoou no arsenal e Kendrick permaneceu ali, bravamente, segurando sua espada desembainhada. Os 2 guardas pararam sobre seus passos, diante dele. Deem um passo a mais e pagarão caro por isso, Kendrick ameaçou. Thor podia ouvir sua voz, tão profundo e sombrio, um tom que ele nunca tinha ouvido antes. Os guardas devem ter percebido também, porque eles não se atreveram a mover-se. Eu sou um membro da família real, Kendrick corrigiu. Um membro imediato. Enquanto você, Alton, não é. Você é filho de um primo em 3º grau do rei. Guardas, vocês vão responder primeiro a mim, e não a esse farsante. E Thor é meu escudeiro. Ele não vai ser tocado, nem agora, nem nunca. Mas ele violou a lei, Alton protestou, fechando os punhos como um bebê. Um plebeu não pode atacar a realeza. Kendrick sorriu. Nesse caso, estou muito feliz de que ele tenha feito isso. Para dizer a verdade, se eu estivesse lá naquele momento, eu mesmo o teria atacado. Seja o que for que você tenha feito. Tenho certeza de que merecia isso e muito mais. Alton fez uma careta frustrada e seu rosto ficou vermelho. Sugiro que vocês, guardas, saiam agora. Ou se preferirem, venham até aqui e sofram as consequências. Minha mão está coçando para usar a espada. Os 2 guardas se olharam com cautela. Ambos se viraram e colocaram suas espadas de volta na bainha e se retiraram rápido do arsenal. Apenas Alton permaneceu ali, observando com evidente frustração os guardas se retirarem. Eu sugeriria que você o seguisse rapidamente, antes que eu encontre um bom uso para essa espada em minhas mãos. Kendrick deu um passo à frente e Alton de repente virou-se, correu, porta fora. Kendrick, sorrindo, colocou a espada de volta na bainha e virou-se para Thor. Não sei como agradecer-lhe, Thor disse. Kendrick se aproximou dele e colocou uma mão sobre seu ombro. Você já fez isso. Na verdade, só de olhar para a cara daquele infeliz já me fez ganhar o dia. Kendrick riu e Thor riu também. Logo, Kendrick olhou para ele com toda a sinceridade. Meu pai não tomava as pessoas sob sua proteção sem um motivo de peso. Ele viu algo de bom em você. Eu também vejo isso. Você vai nos deixar orgulhosos. Vá para a centena e triunfe. Vá e retorne-se guerreiro que eu sei que você será. Thor caminhava pelos campos de verão, fora das instalações da legião. Kron, como sempre, seguia ao seu lado. Já era tarde, o segundo sol já estava se pondo, enchendo o céu com seus espetaculares tons de rosa, laranja e roxo. Kron soltava pequenos ganidos de alegria ao ser conduzido por Thor, enquanto ambos penetravam cada vez mais pelos campos. Agora ele tinha a chance de correr, de brincar, de perseguir animais e caçar seu jantar. Kron carregava em sua boca um ursutaia, um animal estranho, do tamanho de um coelho. O animal tinha o pelo roxo e 3 cabeças. Kron havia capturado orgulhosamente o animal há apenas uns poucos minutos. Kron crescia e, a olhos vistos, seu tamanho atual era quase o dobro do que tinha quando se encontrou. Ele estava ficando mais brincalhão e exigia que Thor percorresse distâncias maiores e corresse com ele. Se Thor não saísse com ele tanto quanto ele queria, Kron mordia de maneira brincalhona os tornozelos de Thor e não os deixaria em paz até que Thor
o perseguisse. Em seguida, Coron saía correndo em disparada, soltando guinchos de prazer, e corria até que Thor se cansasse de persegui-lo. À medida que o dia avançava, Thor tinha desejado fazer uma pausa e afastar-se do quartel, de todos os preparativos frenéticos. Suas coisas já estavam arrumadas, como as de todos os demais, e era como se eles estivessem contando as horas para deixar o anel. Thor não sabia exatamente quando eles iriam embora, mas tinham-lhe dito que seria no dia seguinte, ou dentro de 2 dias. O clima dos quartéis era tenso e nervoso, cheio de ansiedade devido à iminente viagem. Todos estavam cheios de pesar pelo rei. Era como se um tempo de grandes mudanças tivesse sobrevivido sobre eles. Repentinamente, Thor queria ter uma última chance de ficar a sós antes da viagem, para arejar a cabeça, ainda imersa nos últimos acontecimentos. A morte do rei e seu encontro com Gwyndolin. Sua mente vagava com o pensamento em Eric. Onde ele estaria agora? Ele retornaria? Ele pensou em como tudo na vida era tão efêmero. Tudo parecia tão permanente, mas dificilmente era assim. Isso fazia sentir mais e menos vivo ao mesmo tempo. Nada é o que parece, disse uma voz. Thor virou-se e ficou chocado ao ver Argon ali, vestido com seu manto escarlate, segurando um bastão e olhando para o horizonte distante, para a vastidão do céu aberto. Thor, como sempre, se perguntava como Argon tinha aparecido ali tão de repente. Thor olhou para ele e sentiu ao mesmo tempo uma sensação de medo e de emoção. Eu estive esperando depois do funeral, Thor disse. Há tantas perguntas que eu tenho para fazer-lhe. Mesmo antes que o rei morresse, no entanto, eu não pude encontrá-lo. Nem sempre eu desejo ser encontrado, disse Argon. Seus olhos emitiam uma luz azul. Thor o fitava, perguntando-se quanto Argon estaria vendo agora. Ele viu o que ia acontecer? Ele teria lhe contado se tivesse visto? Nós estamos indo embora amanhã, Thor disse, para Centena. Eu sei, Argon respondeu. Eu regressarei? Thor perguntou. Argon desviou o olhar. Eu permanecerei na legião? Passarei nos testes? Eu me converterei em um grande guerreiro? Argon o olhava com o rosto impassível. Muitas perguntas, Argon disse antes de virar-se e desviar o olhar. Thor percebeu que ele não ia responder nenhuma delas. Se eu lhe contasse qual seria o seu futuro, isso poderia afetá-lo, Argon acrescentou. Cada escolha que você fizer será o que definirá o seu futuro. Mas eu vi o futuro do rei McGill, Thor disse. Naquele sonho, eu vi que ele ia morrer. E ainda tentei ajudar, mas foi inútil. Qual foi o sentido de ter previsto isso? Quem me dera nunca ter sabido. Não mesmo? Argon perguntou. No entanto, saber de antemão afeta seu destino. Era para ele morrer envenenado. Você impediu isso. Thor olhou para ele espantado. Ele nunca tinha pensado nisso. Mas de todos os modos, ele foi morto, Thor disse. Mas não envenenado. Morreu apunhalado. E você não sabe qual o efeito que essa pequena mudança terá sobre o destino desse reino. Thor pensava sobre isso e sua cabeça doía. Era demais para sua compreensão. Ele não entendia totalmente o que Argon estava insinuando. O rei quis me ver antes de morrer, Thor continuou rapidamente, ansioso por respostas. Por que eu? De todas as pessoas? E o que ele quis dizer quando falou sobre minha mãe? Ou sobre o meu destino ser maior que o dele? Foram essas simplesmente as palavras de um moribundo? Acho que você sabe que eles eram muito mais do que isso, Argon replicou. Então é verdade? Thor perguntou. Meu destino é ainda maior que o dele? Como isso é possível? Ele era um rei, eu não sou nada. Não mesmo? Argon perguntou. Argon deu vários passos à frente, parou a poucos metros de Kron e olhou fixamente para ele. Kron deu um ganido, virou-se e saiu correndo. Thor sentiu um calafrio quando Argon olhou através dele. Deus não escolhe os arrogantes.
Ele escolhe os humildes, os menos prováveis, aqueles que são passados por alto pelos demais. Você tomou isso em conta? Todos os seus dias no campo, cuidando do rebanho de seu pai na sua aldeia? Essa é a base genuína de um guerreiro. A humildade, a reflexão. Isso é o que forja um guerreiro. Você nunca sentiu isso? Que você era mais do que realmente pensava? Que você nasceu para realizar grandes obras? Thor pensou e percebeu que ele tinha sentido isso. Sim, Thor respondeu. Eu sentia que talvez estivesse destinado a realizar coisas importantes. E agora que elas estão por suceder, você ainda não acredita? Argon perguntou. Mas por que eu? Thor perguntou. Quais são os meus poderes? Qual é o meu destino? De onde venho? Quem era minha mãe? Por que tudo na vida deve ser tão enigmático? Argon balançou a cabeça lentamente. Um dia, você vai descobrir essas coisas. Mas você tem muito que aprender primeiro. Você deve primeiro se tornar quem você está destinado a ser. Seus poderes serão profundos, mas você não sabe como utilizá-los. Um poderoso rio flui dentro de você. Porém, ele ainda permanece abaixo da superfície. Você deve trazê-lo à tona. Você vai aprender muito em seus 100 dias. Mas lembre-se, isso é apenas o começo. Thor olhava para Argon, imaginando o quanto ele podia ver. Sinto-me culpado por ainda estar vivo, Thor disse. Ele queria desesperadamente contar a Argon o que passava por sua cabeça. Ele era a única pessoa que podia entendê-lo. O rei está morto e ainda assim eu estou vivo. Sinto que a morte dele está na minha cabeça. E dói continuar. Argon se virou e olhou para ele. Um rei morre e o outro sucede. Assim são as coisas no mundo em que vivemos. Um trono não deve permanecer vazio. Reis fluirão, como um rio, através de nosso anel. Tudo vai parecer permanente e tudo será fugaz. Nada neste mundo, nem você, nem eu, pode deter a corrente. É um desfile de marionetes a serviço do destino. É uma marcha de reis. Thor suspirou, olhando para o horizonte por um longo tempo. Os caminhos do universo são inescrutáveis, finalmente ele continuou. Você não vai entendê-los. Sim, é doloroso prosseguir, mas nós devemos fazer isso. Não temos escolha. Lembre-se, ele disse sorrindo para Thor com um sorriso que o atemorizou. Um dia você se juntará a McGill também. O tempo aqui é fugaz como um relâmpago. Não deixe que o peso da vida o oprima com o medo, a culpa e o arrependimento. Abrace cada momento. A melhor coisa que pode fazer por McGill agora é viver. Viver de verdade. Está entendendo? Argon estendeu a mão e agarrou Thor pelos ombros. E Thor sentia que 2 fogos queimavam seus braços. Argon fitava com tanta intensidade que Thor finalmente teve de virar a cabeça e piscar seus olhos até fechá-los. Thor levantou as mãos para proteger os olhos, e então, de repente, já não sentia nada. Ele olhou para cima. Argon tinha ido embora. Tinha desaparecido. Thor ficou sozinho lá no campo. Virou em todas as direções procurando Argon. Ele não via nada mais que o céu aberto, as planícies cobertas e o uivo do vento. Thor sentou-se ao redor da fogueira com os outros membros da legião na noite fresca de verão e olhava silenciosamente para as chamas enquanto a madeira crepitava e estalava. Ele inclinou-se para trás, apoiou-se nos cotovelos e olhou para o céu da noite. À distância, incontáveis estrelas, vermelhas e de cor laranja, cintilavam. Thor se perguntava como frequentemente fazia sobre mundos distantes lá fora. Ele se perguntava se havia planetas que não estivessem divididos por cânions, mares que não estivessem protegidos por dragões e reinos que não estivessem divididos por exércitos. Ele se perguntava sobre a natureza do destino. A fogueira estalava e ele olhava para as labaredas que subiam. Ao redor dela estavam sentados seus irmãos de armas. Curvados, os braços
apoiados sobre os joelhos, pareciam sombrios e à defensiva. Alguns deles assavam pedaços de carne em espetos. Alguém quer? Perguntou uma voz. Thor se virou e viu Rhys, sentado ao lado dele, segurando um bastão envolto em uma substância branca e viscosa. Ele olhou ao redor e viu que o bastão estava sendo passado para os outros rapazes ao redor da fogueira. O que é isso? Thor perguntou, ao olhar e tocar a massa branca. Ela era pegajosa. Seiva da árvore Sigil. Você a assa e espera até que ela fique roxa. É deliciosa. Ela será a última coisa saborosa que você terá por um bom tempo. Thor observava os outros rapazes segurando seus espetos no fogo. Viu como a substância branca chiava. Ele se serviu também, levando sua parte às chamas e ficou esperando quando a substância transbordou. Depois mudou de cor várias vezes, passando por todas as cores do arco-íris até ficar totalmente púrpura. Ele puxou-a para fora do fogo e a provou, admirado de ver como era boa. Era doce e saborosa, e ele deu uma mordida após outra. Sentados do outro lado dele, mastigando alegremente, estavam Eldin, O'Connor e os gêmeos. Thor olhou ao redor e percebeu que a legião formava suas típicas panelinhas, com as idades variando entre 14 e 19 anos e com quase uma centena de rapazes na legião. Havia uma dúzia de rapazes em cada faixa etária. Os de 19 mal reconheciam os de 14 anos e cada qual parecia estar por sua conta. Olhando para os rostos dos de 19 anos, Thor mal podia conceber o quanto eles aparentavam ser mais velhos. Eram como homens adultos em comparação com os rapazes da idade dele. Eles pareciam ser já velhos demais para a legião. Eles também vêm? Thor perguntou a Rhys. Ele não precisou perguntar para onde. A centena estava na mente de todos naquela noite, e ninguém parecia pensar ou falar em outra coisa. Claro, Rhys respondeu. Todo mundo vai, sem exceções. Todas as faixas etárias vão. A única diferença, Elden intercedeu, é que quando eles voltarem, será o fim deles na legião. A idade máxima para estar é 19 anos. Então, eles já estarão formados. E depois disso, o que farão? Thor perguntou. Se eles conseguirem passar com êxito pela centena, Rhys respondeu, então eles se apresentarão perante o rei para que o rei escolha aqueles que virão a ser seus cavaleiros. Então, se eles forem escolhidos, serão designados para prestar serviço em postos de patrulha pelo reino. Eles têm de fazer 2 anos de rotação. Então, retornarão à corte do rei e serão elegíveis para se juntar ao Exército Prata. É possível que eles não consigam passar na centena? Depois de todos esses anos? Thor perguntou. E se franziu a testa. É diferente para cada idade e para cada ano. Sei de histórias de muitos da minha idade que não conseguiram isso. O grupo de rapazes ficou silencioso enquanto Thor fitava as chamas e imaginava o que os aguardava mais adiante. Depois de um bom tempo, houve uma comoção e os rapazes se viraram para ver Coke marchando para o centro do círculo, de costas para as chamas e flanqueado por 2 guerreiros. Coke fez uma careta para os rapazes. Ele andava devagar, olhando cada um nos olhos enquanto prosseguia. Descansem e se alimentem bem, ele disse. Esta é a última vez que vocês poderão fazer isso. Daqui em diante, vocês já não são garotos, mas sim homens. Vocês estão prestes a embarcar nos 100 dias mais difíceis de sua vida. Quando vocês retornarem, se é que vocês retornarão, aqueles de vocês que retornarem finalmente vão valer alguma coisa. Agora, vocês não valem nada. Coke continuou andando, caminhando lentamente, olhando como se quisesse amedrontar todos e cada um deles. A centena não é um teste, ele continuou. Não é uma prática. Ela é real. O que vocês fazem aqui, as lutas simuladas, o treinamento, isso é prática. Mas nos próximos 100 dias, isso terá acabado.
Vocês entrarão em uma zona de guerra. Estaremos cruzando o cânion. Estaremos além do escudo, percorrendo quilômetros através dos territórios selvagens, por territórios desprotegidos. Nós embarcaremos e cruzaremos o mar Tartuvian. Estaremos em águas inimigas, muito longe da costa. Nós iremos para uma ilha desabitada e estaremos desprotegidos de ataques, no coração do Império. Nós poderíamos sofrer uma emboscada a qualquer hora. Haverá forças inimigas à nossa volta e dragões espreitando não muito longe dali. Sem falta, vai haver batalha. Alguns de nós guerreiros iremos acompanhá-los, mas na maior parte do tempo, vocês estarão por sua conta. Vocês serão homens forçados a travar batalhas próprias de homens. Algumas vezes, até a morte. É assim que vocês aprenderão a batalhar. Alguns de vocês morrerão. Alguns sofrerão danos permanentes. Alguns cairão de pavor. E os privilegiados que conseguirem retornar serão aqueles que terão o mérito de entrar para a legião. Se vocês estiverem com muito medo do que deverão enfrentar, não se apresentem amanhã. Todo ano, nessa mesma noite, alguns iguais a vocês vão fazer as malas e ir embora. Se é assim que se sentem, eu espero que arrumem suas coisas e vão embora. Nós não queremos covardes ao nosso lado. Ao dizer isso, Coke se virou e afastou-se, seguido por seus homens. Um murmúrio se espalhou entre os rapazes. Eles entreolharam seriamente. Thor podia ver o medo em muitos dos seus rostos. É tão ruim assim? O'Connor perguntou para um garoto sentado ao seu lado. O rapaz era mais velho, talvez tivesse 18 anos, e fitava as chamas, com seu queixo largo, rígido, contorcido em uma careta. Ele assentiu com sua cabeça. Cada vez é diferente, ele disse. Muitos dos meus irmãos foram e não voltaram comigo. Como Coke disse, a coisa é séria. O melhor conselho que eu posso lhe dar é que você se prepare para matar ou morrer. Mas eu vou lhe dizer uma coisa. Se você conseguir regressar, você vai ser um guerreiro muito melhor do que você pensou que poderia ser. Thor se perguntou se ele podia fazer isso. Ele seria duro o suficiente? Como ele reagiria quando confrontado com um verdadeiro combate de vida ou morte? Como eles poderiam suportar isso 100 dias? E como ele seria quando voltasse? Ele sentiu que não seria mais a mesma pessoa quando regressasse. Nenhum deles seria. E todos estariam unidos pela mesma situação. Ele olhou para o rosto de Rhys, viu como ele estava distraído e percebeu que ele estava oprimido por outra coisa. Pela morte de seu pai. Eu sinto muito, Thor disse para ele. Rhys não olhou para ele, mas assentiu lentamente. Seus olhos se encheram de lágrima, enquanto ele olhava para baixo, para o chão. Eu só quero saber quem fez isso, Rhys disse. Eu só quero saber quem o matou. Tanto como eu, Elden ecoou. Nós também, ecoaram os gêmeos. Ele lhe contou algo a respeito? Rhys perguntou a Thor. Durante seus últimos minutos com ele? Ele lhe disse quem fez isso? Thor podia sentir todos os olhos para ele. Ele tentou se lembrar exatamente do que o rei tinha lhe dito. Ele disse-me que tinha visto o assassino, mas ele não pôde reconhecer seu rosto. Mas era alguém que ele reconhecia? Rhys pressionou. Ele disse que era, Thor respondeu. Mas isso não diminuiu as possibilidades, O'Connor disse. Um rei reconhece muito mais gente do que nós alguma vez possamos conhecer. Eu lamento, Thor acrescentou. Ele não me disse mais nada. Mas você estava lá com ele minutos antes que ele morresse, Rhys insistiu. O que mais ele disse para você? Thor hesitou, pensando no que mais poderia dizer a Rhys. Ele não queria despertar ciúmes ou inveja, ou ainda causar inveja entre os outros garotos. O que ele poderia dizer? Que o rei tinha dito que o seu destino era superior ao deles? Isso só poderia provocar inveja e ódio em todos os outros. Ele não falou muito, Thor disse. Ele ficou silencioso na maior parte do tempo. Mas então por que ele queria ver você? Você em particular, justo antes de morrer. Por que ele não queria me ver? Rhys pressionou. Thor ficou sentado ali, sem saber como reagir.
Ele percebeu o quão mal Rhys devia estar se sentindo, sendo seu filho, e mesmo assim, ver que seu pai havia escolhido outra pessoa com quem queria estar em seus últimos momentos de vida. Ele não sabia o que dizer para confortá-lo, e tinha de pensar em algo rápido. Ele queria que eu lhe dissesse o quanto ele se importava com você. Thor mentiu. Acho que foi mais fácil para ele dizer isso a um estranho. Thor sentiu que Rhys o examinava para ver se ele estava mentindo. Finalmente, Rhys virou-se e desviou o olhar, parecendo satisfeito. Thor sentiu-se mal por não dizer toda a verdade. Ele odiava mentir e ele jamais o fazia. Mas ele não sabia mais o que dizer e ele não queria ferir os sentimentos do seu amigo. E o que será da espada agora? Conval perguntou. Rhys virou-se e olhou para ele. O que você quer dizer? Você sabe o que quero dizer. A espada da dinastia. Agora que o rei está morto, o próximo McGill terá a chance de tentar empunhá-la. Ouvi dizer que Garrett está sendo coroado. Isso é verdade? Todos os rapazes ao redor do fogo, até mesmo os mais velhos, ficaram quietos e olharam para Rhys. Rhys assentiu lentamente. É verdade, ele disse. Isso significa que Garrett vai tentar, disse O'Connor. Rhys se deu de ombros. De acordo com a tradição, sim. Vossa Alteza acha que ele vai ser capaz de empunhá-la? Elden perguntou. Acha que ele é o escolhido? Rhys fungou com zombaria. Você está brincando? Ele é meu irmão de sangue, só isso. Não por escolha. Não tenho nada a ver com ele. Ele não é o escolhido. Ele não é nem sequer um rei. Ele mal chega a ser um príncipe. Se meu pai estivesse vivo, ele nunca seria rei. Aposto minha vida que ele será incapaz de empunhar a espada. Se o nosso rei tentar e falhar, como isso será encarado pelos outros reinos? Conval perguntou. Outro rei McGill que falhou. Isso fará com que pareçamos fracos. Está dizendo que o meu pai foi um fracasso? Rhys retrucou a defensiva. Não, Conval disse, retratando-se. Não quis dizer isso. Só estou dizendo que nosso reino vai parecer fraco se nosso novo rei falhar ao empunhar a espada. Isso poderia fomentar um ataque por parte de outros. Rhys se deu de ombros. Não há nada que possamos fazer. Quando chegar o momento certo, um dia, um McGill empunhará a espada. Talvez seja Vossa Alteza, Elden disse. Todos os outros se viraram e olharam para Rhys. Afinal, Elden acrescentou, Vossa Alteza é o outro filho do rei. Godfrey também é. Rhys respondeu. Ele também é mais velho que eu. Mas Godfrey nunca governaria. E depois de Garrett, está você. Nada disso importa, Rhys disse. Garrett é o rei agora, não eu. Talvez não por muito tempo, disse um dos rapazes com sua voz profunda, que proveio de algum lugar no meio da multidão. O que você quer dizer? Rhys perguntou na noite, à procura do rosto. Mas só o silêncio veio em troca e os outros desviaram os olhos. Há rumores sobre uma revolta, Elden disse finalmente. Garrett não se parece em nada com Vossa Alteza, nem conosco. Ele fez muitos inimigos, especialmente entre a Legião e entre o Exército Prata. Tudo pode acontecer. Vossa Alteza poderia muito bem, um dia, ser proclamado rei. Rhys ficou vermelho. Só desejaria ser rei se isso fosse legítimo. Não nessas circunstâncias. Não por causa da morte prematura do meu irmão e não porque Garrett fosse traído. Além disso, meu irmão mais velho, Kendrick, seria muito melhor rei do que eu. Mas ele não é elegível, disse O'Connor. Bem, então temos também minha irmã, Gwyndolin. Esse foi o último desejo de meu pai. Que uma mulher governasse? Alguém exclamou com surpresa. Isso jamais sucederia. Mas esse era o desejo, Rhys insistiu. Mas ele não terá seu desejo realizado agora? Ou sim? Alguém salientou. Lentamente, Rhys abanou a cabeça. Para melhor ou para pior, agora estamos todos na mão de Garrett, ele disse. Quem sabe o que nós encontraremos quando retornarmos nos 100 dias, Elden comentou. O grupo caiu em silêncio. Todos olhavam fixamente para as chamas. Thor ficou sentado, pensando. A menção do nome de Gwyndolin deixou um buraco em seu estômago. Ele se virou e sussurrou para Rhys. Vossa irmã, ele disse.
Vossa Alteza chegou a vê-la depois do funeral? Rhys olhou para Thor e assentiu lentamente. Nós conversamos. Eu limpei o seu nome. Ela sabe que você não fez nada de errado naquele bordel. Thor sentiu uma grande sensação de alívio. Sentiu seu estômago relaxar pela primeira vez em dias. Ele estava sobrecarregado com um sentimento de gratidão para com Rhys. Ela lhe disse que queria me ver de novo? Thor perguntou esperançoso. Rhys abanou a cabeça. Sinto muito, meu irmão. Ele disse. Ela é uma orgulhosa. Ela não gosta de admitir quando está errada, mesmo que esteja. Thor virou-se, olhou de volta para as chamas e assentiu lentamente. Ele compreendia. Ele sentia um vazio no estômago. Porém, isso lhe dava forças. Havia 100 longos dias pela frente e seria melhor que ele não tivesse mais nada com o que se importar. Thor estava no quarto do rei, ao lado da cama. A sala estava escura, salvo por uma única tocha num canto de quartzo cuja luz cintilava suavemente. Thor deu 3 passos bem devagar. Se ajoelhou ao lado do rei e tomou sua mão. Os olhos dele ficavam fechados. Sua aparência era serena. Ele estava frio e rígido, e Thor podia sentir que ele estava morto. A coroa do McGill permanecia em sua cabeça, e enquanto Thor observava, Stófeles entrou voando pela sala repentinamente, descendo por uma janela aberta e aterrissou sobre a cabeça do rei. Ele tomou a coroa com seu bico e voou com ela. Ele soltou um guincho ao voar pela janela, batendo suas enormes asas, carregando consigo a coroa para o alto do céu. Thor olhou novamente para McGill e viu que agora, no lugar dele, jazia Gareth. Thor rapidamente retirou sua mão quando viu que a mão de Gareth havia se transformado em uma cobra. Ele olhou para o rosto de Gareth e viu que o mesmo estava se transformando na cabeça de uma nágia. Sua pele ficou escamosa e sua língua foi expelida na direção de Thor. Gareth deu um sorriso malévolo. Seus olhos amarelos faiscavam. Thor piscou fortemente os olhos e quando ele os abriu, encontrava-se de pé em sua aldeia natal. As ruas e as casas estavam desertas, com suas portas e janelas abertas, como se toda a aldeia tivesse saído às pressas. Thor desceu por um caminho que ele recordava bem. A poeira girava ao redor dele, até que ele chegou à sua antiga casa. Uma casa de argila branca, pequena, suas portas estavam entreabertas. Ele enfiou a cabeça pela porta e entrou na casa. Ali, sentado à mesa, estava o pai dele. Thor dava voltas, seu coração batendo, não querendo vê-lo novamente, mas ao mesmo tempo, sentindo-se repelido a fazer isso. Thor chegou até outra ponta da mesa e sentou-se à sua cabeceira, de frente para seu pai. Os pulsos do seu pai estavam acorrentados à madeira, com correntes de ferro, e ele olhava para Thor com severidade. Você matou nosso rei, seu pai disse. Eu não o matei, Thor respondeu. Você nunca foi parte dessa família, seu pai disse. O coração de Thor batia acelerado enquanto ele tentava assimilar as palavras de seu pai. Eu nunca amei você, seu pai gritou, ficando de pé, rompendo os grilhões. Ele deu vários passos para Thor, agitando os grilhões. Eu nunca quis você, ele gritou. Ele investiu contra Thor. Levantou as mãos enormes como se fosse sufocá-lo. Justo quando suas mãos se fecharam sobre a garganta de Thor, Thor piscou os olhos. Thor se encontrava na proa de um barco. Um navio de guerra enorme, de madeira. Seu casco mergulhava profundamente no oceano para em seguida levantar-se. As ondas arrebentavam contra ele. Thor estava ao leme e diante dele voava Stófeles, que ainda carregava em seu bico a coroa do rei. Logo à distância surgiu uma ilha que emergia no mar, envolta em uma névoa. Um pouco mais além dela, uma chama ardia no céu. O céu estava cheio de nuvens, roxas, escuras. Os 2 sóis se encontravam agora bem próximos um do outro. Thor ouviu um rugido terrível e sabia que aquela era a Ilha da Neblina. Thor acordou com um sobressalto. Ele sentou-se, respirando ofegante, e olhou ao redor, imaginando.
Tudo tinha sido um sonho. Ele estava deitado no quartel, à luz da aurora. Os outros garotos dormiam ao redor dele. Seu coração batia, agitado, enquanto ele limpava o suor de sua testa. O sonho parecia tão real. Eu sei bem que são sonhos ruins, rapaz, disse uma voz. Thor girou e viu Coke, de pé com os braços cruzados, a uma curta distância. Ele já completamente vestido e olhando para os outros garotos. Você é o primeiro a levantar-se, ele disse. Isso é bom. Temos uma longa jornada pela frente. Os seus pesadelos são apenas o começo.